Então hoje a gente vai começar a ver aí, falar um pouquinho aí sobre modelos atômicos. Então, ó, a gente vai começar a falar aí um pouquinho aí sobre a estrutura atômica, tá? Que faz parte aí da parte básica da química, ok? Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho aí sobre a estrutura atômica, tá? Que faz parte aí dos fundamentos da química, certo? Então, ó, inicialmente, tá? Com relação à estrutura atômica, ela já era discutida por alguns filósofos aí do passado, tá? Eles já ficavam imaginando como é que poderia ser aí a estrutura, tá, da matéria. Então eles ficavam imaginando o seguinte: se eu dividisse a matéria indefinidamente em vários pedaços, e cada vez eu fosse dividindo mais a matéria, iria chegar um ponto, tá, onde eu não iria conseguir mais dividir, certo? Então eu não iria mais conseguir dividir, eu ia chegar numa partícula fundamental. Isso já era estudado aí por alguns filósofos aí como Demócrito. Eles já pensavam aí nessa estrutura básica para a matéria, como se fosse assim umas pecinhas com que você vai montar toda a matéria, tá? Então como é que eles imaginavam? Imaginavam que se você fosse dividindo, ia chegar um ponto em que você não iria mais conseguir dividir a matéria, certo? Então, nesse ponto, você ia ter a partícula fundamental, que seria, de acordo com os filósofos, seria algo indivisível. Então, por isso eles chamaram de átomo, porque a palavra átomo significa aquilo que não se pode dividir, algo indivisível, certo? Só que os filósofos, eles tinham essas ideias, mas eles não faziam nenhum experimento, eles não tinham nada que comprovasse as ideias dele, tá? E aí o que é que acontece? Com o desenvolvimento da ciência, começaram a se observar aí algumas coisas, como as leis de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Se vocês lembram bem, a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas e a lei de Proust é a lei das proporções definidas, tá? Para explicar aquelas leis, tá? Dalton, ele elaborou um modelo para essa partícula fundamental que seria o átomo. Então ele imaginou como é que poderia ser esse átomo, tá? Então, de acordo com Dalton, ele observou aí a lei de Lavoisier e ele viu que as massas se conservavam numa transformação, e observou também a lei de Proust e viu aí que sempre haviam proporções definidas. Então ele imaginou que para isso acontecer, então é como se toda transformação fosse apenas uma reorganização dos compostos. Então, por exemplo, aqui na lei de Lavoisier, eu tenho essa bolinha aqui verde, essas duas, e essa aqui mais rosada. Quando tem uma transformação, elas vão apenas se reorganizar e agora elas vão ficar aqui juntas. Então, elas apenas se reorganizaram. Se elas apenas se reorganizaram, então não teria assim um motivo para as massas se alterarem, certo? Com relação à lei de Proust, ele observou algo semelhante, ó. Se eu tenho duas da verde reagindo aqui, ó, com uma dessa rosada, então se eu tiver sempre aqui, ó, a minha verde ela sempre vai ser o dobro dessa rosa. Então, ó, se eu tiver 4 da verde, se a verde é o dobro da rosa eu tenho que ter 2, tá? E a mesma coisa para o meu produto, ó. Se eu tenho 2 reagindo com metade e produzindo uma metade, então se eu tenho 4, ela vai reagir com a metade que é 2 e vai produzir a metade que é 2, ó. Tem essa e tem essa, tá? Então, cada substância, ó, é um conjunto desse daqui, ó. É um aglomerado desse, é esse montinho. Cada montinho aí vai ser uma substância, ok? Então, nessa primeira experiência formou só uma substância e nessa segunda formou
aí duas substâncias, tá? Então, o que foi que Dalton falou? Dalton disse o seguinte, ó. Toda matéria é formada por entidades extremamente pequenas, que são chamadas átomos, tá? E aí, lembrando que essa palavra significa indivisível. Segundo postulado. Ah, professor, o que é um postulado? Postulado é o seguinte: você apenas diz que é daquele jeito sem precisar provar. Isso é um postulado. Foi isso que ele fez. Ele postulou. Ele disse que é daquele jeito, mas ele não provou que é daquele jeito, tá? Por que já que ele não provou, por que é que acreditaram nele? Porque essa lei dele aí, de Dalton, ela servia para explicar as leis ponderais. Ela explicava perfeitamente as leis ponderais, ok? Então ele dizia que toda matéria é formada por entidades extremamente pequenas, os átomos, e ele disse aí que os átomos são indivisíveis, tá? Então outra coisa aí que Dalton falou é que os átomos são indivisíveis. Outra coisa, ele diz aí, ó, que o número de átomos diferentes que existe na natureza é relativamente pequeno. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Que eu tenho uma certa quantidade de átomos, que não é muito grande, tá? Uma quantidade pequena aí de átomos, certo? E esses átomos, as combinações dele, é que vão fazer com que a gente tenha as substâncias. Então, eu vou combinando esses átomos e aí eu vou formando substâncias, ok? Então, ele diz aí, ó, no quarto postulado aqui, a formação de materiais se dá por meio de diferentes associações entre átomos iguais ou não. Essas associações são os átomo-compostos ou moléculas. Então, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, dois átomos aqui de A mais um do B, eles se juntam para formar aqui o composto C, que é esse aglomeradozinho aí de átomos, ok? Esse modelo aí, tá? O modelo de Dalton, ele também é chamado de modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar, que seria uma espécie de bola de sinuca. Então, para ele, o átomo é como se fosse uma bolinha, tá? Uma bolinha de sinuca. É como se fossem, ó, esferas maciças e indivisíveis. Indivisíveis, tá? Então, ó, o modelo dele é chamado de bola de bilhar ou bola de sinuca, e ele disse que o átomo era como se fosse esferas maciças e indivisíveis, tá? Então, ó, por que o modelo dele era bom? Porque explicava as leis ponderais, certo? Então, qual a grande vantagem do modelo de Dalton? Explica as leis ponderais. Então, essa é uma vantagem, ó. Ele explica as leis ponderais, certo? Ponderais. Agora, ele tem um defeito, porque se a gente for analisar a matéria, tá? Se a gente analisar a matéria, o que é que acontece? Se o átomo fosse só uma bolinha de bilhar aí, como ele está dizendo, essa bolinha aí de bilhar, tá? Sem mais nada, só uma esfera maciça indivisível, onde é que estariam as cargas elétricas? Porque a gente sabe, nessa época aí já se sabia que existia eletricidade. Onde é que as cargas elétricas entram aí? Não está explicado. Então, o modelo dele não explicava as cargas elétricas. Então, a falha do modelo de Dalton é essa. Ela não explica as cargas elétricas, tá? Então, ó, não explica as cargas elétricas.
Então, para explicar essas cargas elétricas, era necessário que se elaborasse aí um novo modelo, tá? Então, o que é que acontece? Outro cientista, chamado aí Thomson, certo? O que é que aconteceu? Que foi que ele se utilizou de um experimento, tá? Que nesse experimento ele tinha um tubo de vidro, que é isso aqui, ó. Ele tinha um tubo de vidro, tá? Nesse tubo de vidro, ele colocou um gás aqui dentro e fez vácuo aqui, diminuindo a pressão, tá? E aí ele aplicou uma carga de um lado deixou um lado mais positivo e outro lado mais negativo, tá? E aqui ele tinha uma placa positiva. Tinha uma placa positiva de um lado e negativa do outro. E aqui na frente, ele tinha um material que ele brilhava dependendo das condições. E aí o que foi que ele observou? Quando ele ligava esse sistema, aparecia um brilho do lado positivo, tá? Então, ó, do lado positivo aparecia um brilho. Então, brilhava do lado positivo, que seria como se tivesse aqui um brilhozinho aqui, ó, tá? Então, o que ele foi que imaginou? Aqui dentro tem alguma coisa que sai do ponto negativo, percorre isso aqui tudo. Aqui no meio tinha um buraquinho, ele passava por esse buraquinho. E aí essa coisa que saía, ela era atraída por esse positivo aqui, ó. Por isso que ela era atraída e se desviava. Quando ela se desviava, ela batia aqui e refletia um brilho. Então aqui tinha um brilho lá no final. Então, ó, como aqui brilhava, o que foi que ele imaginou? Tá brilhando lá do lado do positivo. Então, como eles sabiam já que positivo atrai negativo, eles sabiam que positivo, polos opostos se atraem. Então, se alguma coisa veio aqui, percorreu isso tudo e veio aqui para o lado positivo, é porque essa alguma coisa é negativa. Então, tem alguma coisa saindo do lado positivo. Ele lá, Thomson, chamou de raio. Tem algum raio indo para o lado positivo. Esse raio, ele está saindo aqui, ó, da parte que era chamada de cátodo. Cátodo é um lado negativo. Então, se esse raio está saindo do cátodo, que é o lado negativo, ele chamou isso de raio. Na verdade, raio não, raios. Deixa eu só apagar aqui. Ele chamou isso de raios catódicos, porque saía do lado negativo. E como esses raios eram atraídos pelo lado negativo, pelo lado positivo, então ele imaginou que esses raios catódicos, eles são negativos. Então, ele imaginou. Então, o átomo não poderia ser apenas uma esfera maciça e indivisível. Tinha que ter mais alguma coisa aí nesse átomo, tá? Então, ó, Thomson, ele imaginou o seguinte, que o átomo ele não vai ser só uma esfera. Ele é uma esfera cheia de cargas negativas, ó. Observe aí, ó. Essas cargazinhas aqui, ó, cheia de cargas negativas, tá? Então é como se fosse aí um pudim cheio de passas. Então é por isso que esse modelo atômico aí, ele também é chamado de modelo do pudim de passas, tá? Pudim de passas. Então, ó, pela primeira vez
se viu que o átomo não era apenas uma esfera maciça e indivisível. Tinha alguma coisa nele que eram aí os elétrons, como a gente está vendo aí nessa imagem de cima. Ok? Então, é como se eu tivesse um pudim de passas ou pudim de ameixas. Então, Thomson ele conseguiu mostrar a existência de cargas elétricas positivas e negativas em um átomo. Então, a gente pode dizer que, basicamente, o primeiro modelo que viu que o átomo era, sim, divisível foi o modelo de Thomson. Então, aqui, o átomo ele já perde aquele significado original, que antes era considerado algo indivisível. Agora, a gente já vê que o átomo ele é, sim, divisível, tá? Então, esse conceito inicial aí, ele caiu por terra, ok? Esse conceito aqui caiu por terra e hoje verifica que o átomo é divisível. Então, ó, qual é a grande sacada do modelo aí de Thomson? Ele explica as cargas elétricas, certo? Então, é um modelo aí que explica as cargas elétricas que até então não eram explicadas, certo? Então, a grande vantagem desse modelo. Então, a gente pode dizer aí o seguinte, ó. Ele viu que tinha esses raios catódicos, tá? Que era alguma coisa negativa, certo? E eu não sei se vocês já viram, vocês já viram uma planta quando ela é cortada? Deixa eu botar bem aqui um desenho. Quando você corta uma planta, escorre uma seiva dela. Imagina aqui bem que é um tronco de uma planta. Escorre uma seiva. Essa seiva, ela pode ser chamada de âmbar. Pode ser chamada de âmbar, tá? Essa seiva que escorre das plantas. E antigamente eles pegavam esse âmbar, quando ele já está sólido, eles esfregavam ele, atritavam ele em alguns materiais e viam que ele atraía pequenos objetos. Por exemplo, pedacinhos de folha seca, ele conseguia atrair. Então, eles já sabiam que existia alguma carga elétrica no âmbar, tá? Então, o que foi que fizeram? Esses raios catódicos, eles chamaram, o nome que deram para esses raios catódicos foi exatamente esse nome aqui, ó, âmbar, tá? Só que esse nome âmbar é um nome atual para essa resina. Antigamente, essa resina aqui, tá? O nome que era chamado é elétron. Então, âmbar e elétron era a mesma coisa, tá? Então, foi chamado de elétron, que significa âmbar. E hoje a gente sabe, a gente chama isso aí de quê? De elétrons. Então, o primeiro a demonstrar os elétrons, que seria o âmbar, ou os raios catódicos, foi quem? Foi Thomson, ok? Com seu modelo aí do pudim de passas ou pudim de ameixas, certo? E aí a ciência foi se desenvolvendo, e aí o que é que acontece? Foram observando aí outros fenômenos na natureza, certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu abrir aqui outra telinha. Certo. Então, ó, o que é que acontece? Deixa eu mudar a cor aqui desse pincel. Primeiro. Mudar essa cor aqui, vou botar preto. Pronto.
Então, o que é que acontece, ó? Imaginem o seguinte. Vocês podem até tentar fazer na casa de vocês, mas sem se arriscar, pelo amor de Deus. Se você ir aí no fogão da casa de vocês, certo? E observar aí a chama que sai aí no fogão, tá? Se você pegar um pouquinho de sal e jogar nessa chama, você vai ver o seguinte, que essa chama ela vai começar a ficar assim amarelada, certo? Um tom amarelo aí, alaranjado. Então ela fica com um tom amarelo alaranjado. Você jogou sal, ela fica aí com um tom amarelo alaranjado. Então, dependendo do que você jogue aqui, a chama ela adquire uma determinada cor, tá? Então, observando fenômenos como esse, tá? Outro cientista ele elaborou outro modelo, certo? Eles foram elaborando outros modelos. Então, o que foi que aconteceu, certo? Um cientista aí chamado Rutherford, deixa eu apagar isso aqui. Rutherford, observando fenômenos como esse e observando também a radioatividade, o que foi que ele fez? Ele elaborou o seguinte experimento. Deixa eu ver se não tem já o desenho aqui no próprio slide. Deixa eu voltar bem aqui. Tem um desenho aqui já, não precisa nem eu fazer. Então, ó, o Rutherford, o que foi que ele fez? Ele pegou um blocozinho de chumbo, tá? Que é isso aqui, certo? Ele fez um buraco nesse blocozinho aqui de chumbo, ele fez um buraco. E lá dentro desse buraco, ele colocou um elemento químico, que é o polônio. Então, lá dentro do buraco, lá no fundo do buraco, ele colocou aqui esse elemento químico aí, que é o polônio. O polônio já era conhecido, nessa época, por emitir radiação, tá? Então, ó, ele já sabia que o polônio emitia radiação. Então, se eu tivesse um átomo de polônio, ele ia jogar radiação para todos os lados, certo? O que foi que ele fez? Aprisionou esse polônio dentro de um bloco de chumbo e deixou só um buraquinho. O chumbo, ele segura a radiação. Então, essa radiação que está indo aí pelas laterais, ela não ia acontecer. Essas que estão indo aqui pelas laterais não ia acontecer, porque elas iam ser bloqueadas aí pelo bloco de chumbo. Então, só poderia ter radiação apenas saindo nesse sentido. Então, é como se ele tivesse feito um canhão aí de radiação. Então, ó, aqui tem a radiação indo nesse sentido. Aí, outra coisa que ele fez foi o seguinte. Ele colocou uma lâmina de ouro na frente desse canhão aí de radiação. Ele colocou aqui uma lâminazinha de ouro. E ao redor dessa lâmina de ouro, ele colocou aqui uma tela detectora, certo? Ele colocou uma tela. Então, o que é que acontecia nessa tela? Se eu encostasse radiação nessa tela, ela brilhava. Então, o que foi que ele observou? Que a radiação está vindo aqui direto. E na frente tem uma lâminazinha de ouro, tá? Ele observou que havia muito brilho aqui atrás. Então, o que é que significava? Que a radiação está conseguindo atravessar o ouro. Então, a radiação ela está conseguindo atravessar aqui o ouro. Ele observou também que aqui do lado também tinha um pouco de brilho e aqui na frente também tinha um pouco de brilho. Então, o que foi que ele imaginou?
que a radiação também, uma parte era desviada e outra parte era refletida de volta. Não, então, ó, parte da radiação atravessava, parte era desviada e parte era refletida de volta, ok? Então ele imaginou o seguinte, ora, para isso acontecer, então o átomo ele deve ser da seguinte maneira. Então ele imaginou o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele imaginou que o átomo tem que ter duas partes. Uma ele chamou de núcleo, certo? Ele chamou de núcleo, então o átomo tem que ter um núcleo. E a outra parte ele chamou de eletrosfera, tá? Então ele imaginou que o átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Então ele imaginou o seguinte, que eu teria aqui um núcleo, aqui no meio, tá? E ao redor aqui eu teria a eletrosfera. Então, ó, ele imaginou o seguinte, ora, se tem átomo que volta, tem partícula que volta, e outra coisa, ele sabia que essa partícula aqui de radiação, ele sabia que ela era positiva, então ele sabia que a radiação era positiva. Então, se essa radiação que é positiva, quando ela vem aqui no ouro, uma parte volta e ela é positiva, se ela volta é porque ela encontrou alguma coisa aqui que fosse positiva. Então ele imaginou que esse núcleo ele fosse alguma coisa positiva. Então, ó, vem aqui a radiação vem e a radiação ele sabe que é positiva. Se ela refletiu, então significa que ela encontrou alguém que também é positivo. Então ela encontrou aqui o núcleo, certo? E ele imaginou o seguinte, mas a maior parte atravessava o ouro. Se a maior parte atravessava, é porque tem algum espaço vazio para ela poder atravessar. E esse espaço vazio entre aspas, certo? É exatamente a minha eletrosfera. Na eletrosfera, ele imaginou, na eletrosfera, então eu vou ter os elétrons, que são as cargas negativas. Então ele imaginou que a radiação vinha, parte batia e voltava, e também tinha umas que batia, radiação vinha e só se desviava. Então ele disse, eu devo ter um núcleo positivo e um grande espaço vazio, e esse espaço vazio ele chamou de eletrosfera, e os elétrons eles vão estar aí nesse espaço vazio, ok? Então é como se fosse um sistema planetário, onde no meio eu teria aí o meu núcleo, é como se fosse o Sol, e os elétrons ao redor, tá? Eles seriam aí a minha, como se fossem aí os planetas, ok? E outra coisa, vamos prosseguindo aqui. Então, ó, ele caracterizou aí que eu tenho uma parte positiva, que seria o núcleo, tá? E aí, posteriormente, descobriu que esse positivo aí eram os prótons, certo? E se descobriu-se também que dentro do núcleo também tinham os chamados nêutrons, que eram partículas aí sem nenhuma carga, ok? Então, deixa eu só passar aqui rapidinho. Essa parte aqui eu não vou cobrar por enquanto, vou falar mais para frente, tá? Essa questão aqui, isso aqui não precisa se preocupar não.